Fala, meu caro desenhista, tudo beleza? Esse aqui é o segundo vídeo onde nós vamos estudar uma forma tridimensional para poder fazer a projeção no papel. O nosso objetivo é poder fazer a construção desse vaso em diferentes ângulos. Mas o que será que a gente precisa para poder fazer esse tipo de projeção? Então, no vídeo passado eu mostrei usando o sketchbook como é que nós podemos fazer a visão bidimensional desse vaso respeitando as suas proporções. O que está do lado esquerdo é igual ao que está do lado direito. Agora nesse vídeo aqui nós vamos complicar um pouquinho mais, porque nós vamos fazer uma projeção tridimensional. Vou explicar alguns princípios a respeito desse assunto. Então vamos lá direto para o nosso vídeo. Beleza, então vamos voltar aqui para nossa projeção usando o SketchUp. Os nomes são semelhantes, né? São parecidos e às vezes eu tenho medo de confundir aqui a pronúncia. Mas vamos lá. No vídeo passado nós fizemos uma visão frontal, certo? Aqui, apesar de que a compreensão é tridimensional, mas a aplicação feita anteriormente foi bidimensional, apenas altura e largura. Mas a gente sabe que um objeto ele tem mais do que apenas duas dimensões. Então nós temos que simular como é que isso seria no papel, né? Enganar os nossos olhos. Então, antes de entrar nos detalhes da projeção, eu preciso explicar um pouco dos conceitos. Aqui do lado eu deixei um pequeno vaso e uma caixa prontos para essa explicação. Aqui eu tenho uma caixa, mas ela está sem o vaso dentro. Então eu vou precisar explicar um pouquinho a respeito do conceito de como nós construímos formas tridimensionais no papel usando uma caixa. Vamos voltar novamente ao sketchbook. Vamos deixar essa pequena abordagem de lado e fazer a aplicação usando dois pontos de fuga. Se você tem alguma dificuldade, não compreende bem essa questão da perspectiva, né? Eu aconselho que você dê uma olhada num vídeo que eu já fiz, a introdução sobre o assunto. Explicação bem básica, simples, vai te ajudar para poder ter uma melhor compreensão no que eu vou mostrar aqui, tá bom? Eu estabeleci um ponto de fuga do lado esquerdo, como você pode ver que eu estou riscando, e tem um aqui bem do meu lado, né? Aqui do lado direito, ó, aqui do quadro, né? Então, esses dois pontos são os meus pontos de fuga. Eu vou estabelecer aqui uma altura para minha caixa, tá bom? Onde eu vou colocar dentro o meu objeto. Então, eu pego a extremidade e levo para o ponto de fuga. Do lado direito, a mesma coisa do lado esquerdo. Com isso, eu preciso agora determinar as extremidades, né, dessas faces. Então, terminaria aqui e aqui. Para adicionar a profundidade no meu objeto, eu pego novamente essas extremidades e preciso levar para o ponto de fuga. Esse indo para o ponto de fuga que está do lado direito e esse aqui indo para o ponto de fuga que está do lado esquerdo. Olha só uma pequena observação. As medidas estabelecidas nesse cubo que eu acabo de fazer é por observação, mas se você quer seguir um método mais confiável, compreender como estabelecer as medidas de uma forma a respeitar as proporções, então você dá uma olhada nesse outro vídeo aqui que eu explico o passo a passo de como fazer um cubo perfeito, beleza? Então vamos de volta para o nosso vídeo. A mesma coisa vale para a parte de baixo, e com isso nós conseguimos ter o piso, e também é possível ver as demais faces. Um detalhe importante que para quem está iniciando sempre acontece esses pequenos erros. Olha, eu expliquei isso em detalhes no meu vídeo, introdução a respeito desse assunto aqui, mas vamos lá, rapidinho. Se acontecer dessa linha de cima não fechar exatamente com esse vértice aqui de baixo, é porque você deixou alguma linha fora do ponto de fuga, ou então a linha que deveria estar na vertical, você acabou fazendo ela torta, quer para esse lado, quer para esse lado. Se você errar em algumas dessas linhas, esses pontos eles não vão se encontrar. Esse é um erro muito comum para quem está começando, então não fique chateado,
afinal de contas, tudo que é novo, né, acaba sendo um pouquinho complicado mesmo. Mas agora nós temos que dar atenção para uma outra questão, que é as proporções. Veja, eu observando essa caixa que eu fiz em comparação com o modelo que é 3D, eu percebo que a minha caixa está um pouco larga demais. Eu deveria fazer ela um pouco mais estreita. Claro que aqui no Sketchbook eu posso usar uma ferramenta que seria simplesmente distorcer, né, a forma. Eu posso achatar ela nesse sentido aqui, ó. Mas isso acabaria desrespeitando as proporções estabelecidas usando o ponto de fuga. Então, nesse caso, eu precisarei redimensionar a minha caixa. Perfeito, eu já tenho a minha caixa e esse vai ser o ângulo que eu vou construir. Mas como é que eu faço para poder ter aquela forma do vaso dentro da caixa? Então, aqui nós vamos precisar de uma outra aplicação. Vamos voltar mais uma vez para o modelo 3D. A caixa que foi feita, o X, observe que aqui do lado eu já coloquei algumas divisões na horizontal. O que seria cada uma dessas divisões? Qual é o objetivo dela? Cada uma dessas marcações representam as diferentes profundidades da curva em relação à caixa. Por exemplo, a primeira linha que está na horizontal, vou marcar ela aqui de verde, ó. Ela representa a parte mais profunda do pescoço do vaso que eu havia explicado na aula anterior. A segunda representa o local onde esse pescoço termina, outra linha mais embaixo que é a parte mais larga do corpo do vaso. Pois muito bem, antes de nós sairmos desenhando o vaso dentro da caixa, nós precisamos estabelecer esses pisos que foram colocados aqui. Só que a gente tem que perceber aonde é a altura de cada um deles em relação à nossa caixa, né? Por exemplo, vamos aqui nesse modelo que vai te ajudar a compreender bem. De cima para baixo, o meio do meu vaso é bem aqui. Perdão, o meio da minha caixa, né? Desculpa. É nesse ponto. Se eu quiser ter uma maior exatidão de onde colocar essa primeira linha, eu vou colocar essa primeira linha, a parte de baixo, em vermelho, tá bom? Se eu quiser ter uma maior exatidão, eu posso fazer uma fração da medida dessa caixa. Como assim? Vamos lá. Eu posso pegar essa área aqui, ó, que eu estou colocando em verde escuro, e dividi-la ao meio. Então aqui eu posso subdividir a minha caixa mais uma vez ao meio, ó. Seria ali o meio do meio do meio, né? Ora, esse processo ele se torna muito longo, ele se torna muito demorado até. Mas se o seu objetivo é ter o máximo de exatidão na projeção, você vai precisar fazer isso. Perceba que nesse caso, essa subdivisão que eu fiz acabou batendo no local exato aonde está a linha vermelha, né, que representa a parte mais larga do vaso. A mesma coisa eu posso fazer para as demais divisões que foram feitas em cima. Eu posso ir fracionando e achar assim um local exato. Mas eu acredito que apenas fazer um processo de estimativa, né, só por observação, já nos permitiria ter uma noção aproximada. Então vamos lá fazer a aplicação no nosso modelo 3D. Eu vou dividir a minha caixa, vou pegar o que seria a parte da frente dela e dividi-la ao meio. Para isso eu vou precisar colocar o X, né? Vou agora colocar aquela linha vermelha que eu acabei de fazer, tá bom? Se você quiser fazer bem fracionado, aí você já sabe, né? Tem que dividir mais 2 vezes. Eu acredito que seria mais ou menos aqui, ó. Isso aqui é uma estimativa, tá bom? Essa linha vermelha. Vou dar uma pausa aqui e fazer a aplicação do que eu havia mostrado anteriormente.
Divisão feita, e aqui é possível perceber a margem de erro que eu cometi. Então o que eu fiz? Eu dividi, que é esse retângulo azul, e consequentemente eu subdividi ele, que é esse retângulo azul escuro. E aqui nós conseguimos ver a margem de erro que existe da linha que eu havia marcado para o local exato. Então, como eu falei, se você quiser trabalhar com essas estimativas apenas por observação, você vai sim cometer uma margem de erro. E isso, digamos que é bom você fazer quando você já está um pouco mais familiarizado com esse processo. Mas se você está iniciando, é bom você fazer exatamente como eu mostrei aqui, fazendo subdivisões, e isso vai lhe dar uma maior margem de precisão, tá bom? Então eu vou corrigir aqui, já que eu fiz, né, a linha no local certo, a marcação certa, e a gente já volta. Feita a correção, agora eu coloquei a imagem, que é a referência bidimensional aqui embaixo, né? Para que a gente possa ter essa noção de onde vão ficar as demais linhas. Então, vamos lá. A primeira linha, que no caso seria essa daqui, perdão, a segunda linha, né? Tô fazendo aqui a leitura de baixo para cima. Ela ficaria mais ou menos nessa altura aqui. Então, vou pegar aqui e marcar aqui. Como eu falei, existe uma margem de erro aqui, tá bom? Então, desconsidere aí se depois ficar muito diferente, tá bom? O certo realmente seria subdividir toda a caixa, né? A próxima linha que eu vou colocar é essa daqui, ó. Essa laranja, né? Ela vai ficar... acredito que aqui seria apropriado. Pois bem, então com isso eu tenho agora o local onde vai ficar as partes da curva do meu vaso, né? A altura de cada uma delas. Essa do centro, que eu coloquei primeiro, eu vou remover porque no final das contas, acho que eu não coloquei lá, né? Se tiver colocado, eu volto a posicionar ela aqui. Então ficou da seguinte maneira. Primeira aqui é a vermelha, depois eu tenho essa azul e acima dela eu tenho a laranja. Para cada uma delas eu vou colocar o X, eu vou ligar os vértices, pegando as extremidades aqui, ó, e ligar um no outro. Então quando eu voltar vai estar feito nos demais. Então, uma das coisas que é ruim ao estudarmos isso pela primeira vez é que começa a ter muitas linhas e a gente começa a se confundir em quais são as linhas que estão por cima e quais são as linhas que estão por baixo. Infelizmente, esse é um processo que não tem como a gente pular. A gente tem realmente que lidar com essa frustração de ter uma confusão de linhas na nossa frente e a gente conseguir distinguir quais são cada uma delas, né? Então, no digital, a vantagem é que nós podemos colocar colorido e assim ter uma melhor diferenciação de quais são as linhas a serem utilizadas. Mas feito tudo isso, qual é a nossa próxima parte? Agora nós precisamos pegar os pontos das curvas e transferir para essas referências, para que nós possamos ter uma projeção com maior exatidão. Um outro detalhe que eu esqueci de falar é a respeito da quantidade de pontos de fuga do projeto que nós estamos fazendo e do modelo 3D. Por exemplo, se você for observar na caixa as linhas que estão paralelas, você vai ver que acontece exatamente isso. Elas estão paralelas, não há uma mudança no ângulo em relação a essas linhas. Mas observa o modelo 3D. Percebe que as linhas, elas na verdade estão afunilando a parte de baixo? É porque nesse caso existem 3 pontos de fuga, mas para quem está começando isso seria ainda mais complicado. Então eu decidi colocar apenas 2 pontos de fuga com o objetivo de facilitar o processo. Mas nos falta ainda 2 medidas, né? Nos falta ainda 2 marcações. A primeira é relacionada à boca,
onde nós devemos colocar a boca do vaso. A outra é referente ao piso, aonde é que ele vai ficar. Então, para isso, nós vamos precisar fazer mais outras marcações da nossa caixa. Vamos para o modelo que está colocado aqui do lado. É a mesma caixa que nós estávamos vendo anteriormente, obviamente que sem o vaso. Mas perceba que nesse caso existem mais duas marcações feitas na parte de cima, né? Na vertical. Essas marcações é referente ao local da boca do vaso. E também vai ser necessário nós adicionarmos mais 2x. Nós precisamos colocar um que será na parte de cima e também será necessário colocar mais outro na parte de baixo. Tudo isso faz com que a quantidade de linhas desse processo se torne realmente muito grande e confuso para quem está iniciando. Mas é assim mesmo, não tem como a gente pular essa etapa, tá bom? Agora vamos para o modelo que está colocado aqui do lado. Além de já ver essas marcações, nós vemos o X colocado na parte de cima e também o X colocado na parte de baixo. É isso que nós vamos precisar acrescentar no nosso modelo para poder fazer a boca e a base do nosso vaso. E também essas linhas que foram colocadas, né, aqui na vertical. Então vamos voltar aqui para o nosso modelo. Vamos acrescentar mais uma outra cor. E por enquanto, ao menos temporariamente, né, eu vou remover aqui as camadas para que fique mais fácil a visualização. Vamos dessa vez utilizar um azul escuro. E acrescentar mais um X. Como na parte de baixo é distante, né, em relação à parte de cima, acredito que não vai ter um problema utilizar o azul escuro novamente. O que vocês estão vendo agora é uma visão do topo, uma visão aérea do vaso, tá bom? É necessário nós termos essa visão para que nós possamos ter uma melhor compreensão de como nós devemos dividir a parte de cima para poder achar a largura da boca do vaso. Eu já deixei o mesmo modelo aqui no Sketchbook. Dava para fazermos também só utilizando esta visão frontal, mas acredito que a visão superior vai ser um pouco mais complementar. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou achar o centro desse vaso. Já foi colocado as duas linhas na diagonal, só preciso estabelecer o meio. Vou dividi-lo, né? Irei fracioná-lo. E agora colocar mais uma linha na diagonal nessa minha caixa menor. Então aqui nós temos o meio. Você pode observar que a linha que representa a boca do vaso está passando muito próxima do meio. Vou colocar ela aqui de vermelho. Observe que existe uma certa distância. Para que nós pudéssemos ter uma maior precisão nisso, nós precisaríamos fazer uma subdivisão ainda maior em relação ao que eu havia mostrado anteriormente. Então isso demandaria tempo, ia ficar mais complexo, mas eu acredito que usar a percepção, a nossa capacidade de compreender distâncias, já dá para resolver essa questão. Então como é que nós vamos fazer no nosso caso da nossa projeção? Funciona assim, a linha do vaso que havíamos feito, ela está passando mais ou menos aqui, ó. Então com base nisso, eu posso agora fazer a marcação da caixa para colocar a boca do vaso. Limpei aqui a construção e nós temos o local onde vai ficar a boca do vaso, né? Então agora eu vou fazer a construção da elipse. A elipse pronta, e aqui eu preciso deixar uma pequena observação, né? No primeiro vídeo que eu falei sobre a perspectiva, eu mostro como é que faz um círculo e como fazer ele em perspectiva, que no caso é uma elipse. Eu não vou explicar os detalhes para que não fique mais longo do que o vídeo já vai ser.
Mas eu vou atualizar também esse vídeo depois, onde eu vou falar só a respeito disso. Mas de qualquer forma, já fica a dica aí para você dar uma olhada nessa aula e já entender como é que faz o círculo em perspectiva. Então eu vou pausar, vou fazer nas demais plataformas que foram feitas, né? A azul, a laranja e a vermelha, e quando eu voltar já vou estar com elas feitas. Mas antes eu lembrei que eu não expliquei sobre a profundidade do pescoço, né? Como é que faz para achar ele? Então é o seguinte, voltando aqui para a vista frontal, nós temos aqui o meio, né, dessa caixa. Então eu fiz a primeira subdivisão, que é essa área em azul, e consequentemente eu dividi mais uma vez, que é esse verde. Então aqui nós teríamos um quarto, né, dessa primeira caixa. Então observe que o local onde fica a curva é mais próximo em relação a esse centro. Deixa eu marcar em vermelho para que você possa entender bem. Então eu tenho aqui, ó, o centro, né, dessas subdivisões que eu fiz em vermelho, e a parte mais profunda ela vai estar próxima dele. Então vai ser isso que eu vou utilizar como referência para poder fazer a divisão e assim encontrar o local onde fica a elipse aqui, ó. Tá bom? Então quando voltar vai estar feito. Vamos lá. Para que não fique nenhuma dúvida, eu vou apresentar logo a projeção antes da execução. Eu acredito que vai facilitar para quem está começando. Aquela face que eu acabei de apresentar para vocês, eu dividi aqui do mesmo modo. Então fiz uma subdivisão, que é essa parte azul, e dividi mais uma vez. Eu havia falado ainda há pouco que seria um quarto, né, da divisão, mas na verdade não. Aqui é uma divisão de 16 partes, né? Então essa seria matematicamente a divisão mais exata. Então o que acontece? Vamos resgatar aqui aquela marcação em laranja, que é onde eu quero que fique essa medida do pescoço. Então funciona da seguinte maneira. Como eu havia explicado antes, agora há pouco, a marcação do pescoço, ele passa mais ou menos aqui, ó. Ele não passa no centro, né? Ele passa do lado do centro. Então, mais ou menos nessa região aqui. Veja que eu transferi isso para baixo. Tá tocando na linha laranja. A linha laranja é o piso de onde vai ficar o meio do pescoço. Então, isso aqui é o que eu transfiro para cá, ó, para o meio, certo? Então agora eu vou ter a área para poder colocar o pescoço, ó. Esse aqui, esse quadro roxo que eu estou fazendo, vai ser a marcação para poder fazer isso. Limpei aqui a camada, agora ficou fácil para ver, né? Então é dentro dessa área que eu vou colocar a minha elipse, ó. Construir aqui dentro, tá bom? Pronto. A boca maior, o pescoço, a parte menor, mais fina, feito. Agora, e a base do pescoço? Vindo aqui na marcação anterior que eu havia apresentado para você, você pode perceber que a borda da boca, ela está praticamente no mesmo alinhamento que a base do pescoço, ó. Observe que a diferença é muito pouca. Então, é isso que eu vou utilizar como referência para poder fazer a parte da base. Então eu vou ativar aqui essa camada, esse piso azul, que é onde vai ficar a base do pescoço. E eu vou transferir a medida que eu havia já achado anteriormente para baixo, né? Então, quando eu fiz a divisão do pescoço, eu coloquei essas linhas aqui. O que vai me importar, na verdade, é apenas essa linha aqui, ó. Tá bom? Essa divisão é o que vai me importar. Eu vou transferir ela para a linha da caixa. Tocou na linha da caixa, transfiro para baixo. E daqui eu posso transferir para as diagonais, né? Pronto, então agora eu coloco isso aqui para trás, ó, e posso colocar profundidade para fechar o quadro. Vamos limpar isso aqui. Então agora ficou mais fácil de entender a caixa dentro do piso, o quadrado, né, dentro desse piso azul.
Só que a gente tem que lembrar que a forma dessa base ela é um pouco mais larga. Portanto, eu vou precisar fazer um pouco maior. Eu já poderia ter feito, né, um pouco maior anteriormente, mas no final das contas, como é algo que não demanda muito tempo, é rápido de ser feito, então facilmente faço a projeção aqui. Então vamos fazer agora a caixa, perdão, a elipse, né, dentro desse quadro. Ok, então temos agora a terceira elipse, né? E isso nos permite ter a boca, o meio e a base do nosso vaso, né? O pescoço do nosso vaso. Agora nós vamos para a nossa próxima camada, que é a camada onde vai ser feito o corpo desse vaso. Então, deixa eu ativar ela aqui. Temos essa camada vermelha e é nela que nós vamos ter a área mais larga do vaso. Então, nesse caso aqui, o que vai ser feito diferente em relação aos demais é que nesse caso nós não precisamos pegar nenhuma medida adicional para poder fazer a marcação da elipse. Afinal de contas, essa é a área que está tocando na borda da caixa. Então, é só esticar o centro e aqui dentro nós posicionarmos a elipse. Pronto. Agora nós vamos fazer a construção da base, o piso, né, desse nosso vaso. Vamos voltar mais uma vez para o modelo 3D só para a gente verificar uma coisa. Olha só, se eu pegar essas linhas da lateral e estico elas aqui para baixo, ó, a gente vai observar que a parte do pé ela não está tão distante assim, né? Então, nós podemos usar a parte que está feita em cima e apenas transferir ela para baixo com o objetivo de achar o pé. Mas é óbvio que nós poderíamos fazer subdivisões para poder fazer um processo com maior exatidão. Então, aqui eu acharia o meio, ó, e esse meio posso transferir para baixo, que ficaria mais perto, né, em relação à base, né? Então, essas subdivisões, elas certamente são muito vantajosas, elas nos permitem ter maior precisão. Então, muito vai depender de qual é o teu objetivo, né? Tu quer fazer um desenho extremamente técnico ou tu quer fazer algo mais artístico, até mesmo para apurar o teu senso de observação. Então, isso aí vai depender de qual é o objetivo de cada artista, tá bom? Então, vamos lá para a construção dessa base. Olha só. Aqui do nosso trabalho, eu já deixei as camadas separadas das divisões que foram feitas anteriormente, né? Então aqui, ó, eu já tenho a subdivisão que foi feita na hora de transferir a parte da boca, né, do pescoço, enfim. Eu posso simplesmente pegar essa medida e transferir ela para baixo. Então, usando aqui a vertical, eu posso utilizar essa linha e colocar ela para trás. Deixa eu colocar uma cor diferente, deixar o preto apenas para a forma das elipses e a forma do vaso. Toquei na base, transfiro isso aqui para trás. Agora eu posso tirar essas linhas aqui, que não tem uma utilidade. Ativar o piso, né? A camada referente ao piso. Pronto. E é ali, ó, que eu farei a minha caixa para colocar o quadro, na verdade, né? Para colocar a minha elipse. Então, acho aqui o meio. Já deixei aqui do lado, aqui embaixo, né, o vaso visto de frente, para que a gente possa ter uma visão também a respeito das curvas, né? Nós vamos ligar os pontos agora, mas isso aqui já vai nos ajudar a ter uma melhor compreensão disso. Então, vou desativar aqui o piso, a caixa do piso também, o quadro que foi colocado no piso, né? E fazer agora a ligação dos pontos para nós fazermos o nosso vaso, né? A primeira vista aqui eu vou fazer bem rudimentar mesmo, a linha bem solta, e aí eu vou refinar posteriormente, tá bom? Então pega aqui a lateral, ó, e
consigo aqui no pescoço, né? E ao invés de simplesmente eu fazer essa ligação aqui direta, no final das contas até que daria certo também, mas a gente tem que levar em consideração que agora é uma vista tridimensional, então a forma do corpo do vaso, ele também existe na parte de trás, né? Então, ó, o corpo do vaso ele também existe aqui, ó, a parte de trás. Então, ao invés de eu pegar só a borda, né, da boca ali do vaso, eu tenho que levar em consideração isso, ó, é que ele também existe lá atrás, ó. Ok? Então aqui a gente pode levar para baixo, né? Ele tem uma pequena curvatura, né? Um pequeno funilamento, mas eu não sei dizer se nesse ângulo ele apareceria. O que faria aí ficar assim, né? Um pouco mais para dentro. Eu vou colocar para fora. E nós vamos já comparar com o modelo 3D para ver se está pelo menos semelhante, né? Se valeu a pena aí todo esse esforço de fazer esse monte de linha para fazer essa construção. Pronto, então temos essa vista aqui, né? Mas será que é assim mesmo? Então vamos voltar aqui para o nosso modelo, né? Vamos pegar ele e verificar se ficou semelhante. Então, temos aqui o vaso, né? É mais ou menos nesse ângulo aqui, que eu acho que nós estamos vendo, né? Vou tirar uma foto. Pois bem, então a gente pode ver, ó, que tem sim uma semelhança, né? Só que qual é o problema aqui? Que certamente influencia muito na questão da forma final. Lembra que no início da aula eu falei a respeito das linhas laterais não estarem indo para o terceiro ponto de fuga? Eu fiz a construção com as linhas paralelas, né? Eu não fiz as linhas afunilando indo para um ponto de fuga, assim como nós conseguimos ver nessa referência aqui. Vou explicar melhor, riscando aqui em cima da imagem, e eu acredito que você vai entender mais plenamente o que eu quero dizer. Então, ó, a linha de cima, perdão, das laterais, ó, elas estão afunilando, certo? A projeção aqui, ó, ela foi feita usando um terceiro ponto de fuga. É bem diferente do que eu fiz aqui, visto que as linhas elas estão paralelas, ó, elas não estão indo para um terceiro ponto de fuga. Então, fica a pergunta, será se eu mudar o meu... tirar, né, esse terceiro ponto de fuga, será se fica mais parecido? Vamos ver então, vou voltar aqui para verificar isso. Então, aqui no SketchUp eu tenho a opção que me permite reduzir o ângulo, né, o campo de visão. Então aqui eu estou colocando 28 graus, né? Então as linhas, perceba como as linhas agora elas não estão mais afunilando, né? Elas estão quase que paralelas. Ó. Eu posso remover totalmente isso, na verdade, né? Deixar bem sem perspectiva, né? Me fugiu aqui o nome, eu acho que é ortogonal, eu acho, a visão. Então já ficou um pouco mais parecido, né? Ficou um pouco mais semelhante em relação ao original. E aquela curva que eu falei, que não tinha, ela realmente tem, dá pra ver aqui, ó. Dá pra ver que tem uma pequena curva, né, nesse sentido. E eu preciso fazer isso aqui no meu, se eu quero deixar mais parecido. Pronto. E a parte de trás do vaso, ela é mais evidente, né? Eu coloquei pouco, ó. Tem que ficar mais distante. Dá maior senso de profundidade, né? Outra coisa. Essa parte do pescoço, eu posso afunilar um pouco mais. Fiquei com medo de deixar mais fino, mas... é mais fino realmente. O afunilamento aqui é mais intenso. Ó. Pronto, agora sim, né? Ficou bem parecido em relação à referência.
Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar por aqui, já ficou muito longo o vídeo, né? Infelizmente são poucos que vão chegar. Se você chegou até esse momento do vídeo, cara, deixa no comentário aí pra mim saber se tu assistiu até esse momento aqui. Eu vou depois lhe responder e dizer, olha, você tá de parabéns, você realmente está querendo aprender a desenhar do jeito certo. Então é isso aí, pessoal. Não se esquece aí de você curtir, compartilhar o vídeo, tá bom? Deixa o comentário aí. Na próxima a gente vai continuar esse estudo. Eu vou deixar um outro vídeo aí no card do lado para você continuar os seus estudos e nos vemos numa próxima. Então, valeu, obrigado pela atenção. Falou!